Fala galerinha, bom dia, tudo bom? Vamos continuar no conteúdo? Então essa aula aqui ela é uma continuação do assunto de progressão aritmética, conhecida como PA. A gente viu até a gente viu a ideia de progressão aritmética, né? Uma sequência numérica obtida através da soma de, de um termo, de uma razão, né? A gente viu até aquela parte de termo geral da PA. Então, dando continuidade, a gente tem um assunto chamado interpolação. Existem dois tipos de interpolação: interpolação geométrica, que vai ser ligada a PG, e a interpolação aritmética, que é exatamente a parte de progressão. Interpolação nada mais é do que você falar assim, colocar termos, colocar números entre dois outros, tá? Então, esse tipo de problema de interpolação ele vai vir assim: interpole 5 meios aritméticos, interpole 5 termos, interpole 5 números. Eles vão te dar dois números e falar assim, ó, coloque alguns aqui no meio, tá? Então, a ideia básica, e eu vou começar por essa ideia porque eu acho que ela é a mais importante dentro desse assunto, é interpolação nada mais é do que colocar termos no meio. Então, se eu vou montar se eu for fazer uma interpolação aritmética, eu vou montar uma PA com aqueles termos que eu estou colocando. Interpole três termos. Faça interpolação aritmética de três termos. Quantos termos a minha PA vai ter? Essa é a primeira ideia, tá? A ideia é que quando eu colocar esses termos no meio, eu vou ter esses termos no meio e mais os dois da extremidade, né? Então, por exemplo, interpole 5 meios aritméticos entre o número 35 e o 173. É uma PA, porque eu falei que é uma interpolação aritmética. Quantos termos tem essa PA? Se eu estou colocando 5 termos no meio deles, entre eles, quantos eu tenho? 7, porque eu comecei com um, terminei com o outro, mais aqueles 5 do meio, tá? Então, a interpolação, a primeira coisa que eu preciso da tua atenção é que toda vez que eu falar em interpolação, eu estou colocando o número de termos no meio e eu vou ter mais dois, que são as minhas extremidades. Isso é importantíssimo, ok? Dando continuidade agora a essa parte de PA, eu queria falar para vocês sobre uma forma genérica de você escrever uma PA e o porquê que é interessante essa forma genérica, tá? Por que ele seria interessante? Primeiro porque existem vários exercícios que trabalham assim, considerando a soma da PA de 3 termos, uma PA de 4 termos, PA de 5 termos igual a P, e ele fala um número. Se eu souber escrever uma PA qualquer de uma forma genérica, eu consigo ter uma ideia de como somar e como multiplicar isso aí, tá? Então, vou pôr aqui do meu ladinho aqui, primeiro uma PA de 3 termos. Toda vez que ele falar uma PA de 3 termos, ele vai ter essa cara aí, tá? Então, repara que o termo central eu estou chamando de x, o termo antecessor, né, o primeiro termo é o x menos r, x menos a razão, e o terceiro termo, o último termo, x mais a razão. Então, toda vez que eu tiver uma PA de 3 termos, eu vou ter essa carinha aí, tá? Então, tá, professor, beleza, onde isso vai ser importante? Repara que se eu somar uma PA de 3 termos, x menos r mais x mais r, sempre vai dar o 3x, sempre vai dar 3x. E aí eu vou passar o 3 dividindo, o x é o termo central, eu já consegui achar um termo da minha PA de 3 termos, tá? Ok, isso para 3 termos. Eu vou pular o de 4, vou falar o de 5 antes. Se eu tenho uma PA de 5 termos, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que agora eu não vou ter só 3, vou ter 5. Então eu tenho o termo central que é x menos r, x menos 2r, e pro outro lado x mais r, x mais 2r, pelo mesmo motivo. A hora que eu tiver a soma, dos 5 termos, a hora que somar x menos 2r mais x menos r mais x mais r mais x mais 2r, a minha soma vai dar 5x. 5x é a soma dos 5 termos de uma PA de 5 termos. E aí eu consigo achar também o termo central, tá? Agora vamos falar quando eu tiver 4 termos. Repara que quando eu tenho 4 termos eu tenho um leve problema aí, que é a questão de eu não ter termo central, tá? Primeira informação. Toda vez que eu tiver uma PA
número par de termos, eu não tenho o termo central. Então, para eu representar de forma genérica essa PA, eu vou usar 4 termos. Os 4 termos vão ter a parte do x, tá? Só que eu vou usar uma razão diferente. Eu não vou usar r como razão. Eu vou usar 2r como razão. 2r como razão. Sempre que tiver uma PA de termo par, o número par de termos, eu vou usar 2r como razão. E aí eu consigo escrever, né? Primeiro termo x menos 3r, segundo termo x menos r, x mais r, x mais 3r. Só toma cuidado porque a hora que eu calcular o r, a razão é 2r, ok? E o x também vai encontrar da mesma forma. A hora que eu somar os 4 termos, o que vai sobrar para mim é o 4x, e aí eu consigo fazer essa assimilação aí. Então a gente tem aí formas genéricas de você escrever uma PA. E aí agora a gente vai encerrar o conteúdo de progressão aritmética, tá? A gente finaliza com a soma dos termos de uma PA finita. Por que finita? Porque não faz sentido eu somar uma PA infinita, né? Se eu tenho infinitos termos, não vai ter fim a hora que eu começar a somar. Se ela for crescente, vai ter números cada vez maiores. Se ela for decrescente, cada vez menores. Se ela for estacionária, vai ter infinitos números iguais. Então não faz sentido a gente somar uma PA infinita. Fica com isso aí na sua cabeça. Porém, uma PA finita a gente consegue. Né? Eu tenho uma PA de 3 termos, 4 termos, 10 termos, 1000 termos. O que quer que seja, a gente consegue sim somar. E para eu poder falar um pouquinho sobre a soma de uma PA, soma dos termos de uma PA, eu vou contar uma historinha rápida para vocês, né? Conta-se aí, né, dentro da história da matemática que o matemático Gauss, quando ele tinha apenas 10 anos, ele ainda não era um matemático, ele era um simples aluno. Ele foi um dia para aula na Alemanha lá, e um dos professores, querendo que a turma ficasse mais quietinha, mais em silêncio, queria ler o seu jornal. Tem professor que conta aí que ele simplesmente queria deixar os alunos fazendo alguma coisa para poder ficar de boa. Pediu assim: galera, ó, seguinte, trabalho de hoje aí vocês vão fazer a soma do número 1 até o 100. Número 1 até o 100, todos os números naturais. Quero que vocês somem, tá? E ele achou que isso ia demorar a aula inteira. E não foi pela surpresa dele que o pequeno Gauss veio com o resultado, né? Ele falou: ó, professor, dá tanto. E aí o professor até levou um susto: opa, como assim? Será que é? Me mostra aí como é que você fez. E aí Gauss mostrou o raciocínio que ele utilizou, e é exatamente o raciocínio utilizado para a soma de PA. Por quê? Se você pensar do número 1 ao 100, é uma PA de razão 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 até chegar a 100. É uma PA, razão 1, primeiro termo 1, centésimo termo é o 100. Então você tem uma PA de construída aí, né? E ele pediu essa soma aí. Qual foi a ideia de Gauss? Ele pegou e colocou a soma 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais reticências, até chegar mais 99, mais 100. Essa era a soma que o professor queria, tá? E aí ele escreveu a mesma soma, só que em ordem decrescente. Ele colocou ali 100, mais 99, mais 98, mais reticências, mais 2, mais 1. É a mesma soma, só mudou a questão da ordem, então os valores são os mesmos. Acontece que quando ele soma a soma de cima com a soma de baixo, os termos das duas somas, eu tenho 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Até chegar no 100 mais 1, 101 também. Então, todas as somas, todos os termos, quando eu somo o de cima com o de baixo, estavam dando 101. E aí Gauss falou: olha, aqui eu somei 2 vezes a soma, e todos os termos apareceu 101. Então, quantas vezes apareceu 101? Né? Ele somou 1, 2, então ficou com 100 termos iguais a 101. 101 vezes 100. Só que aí ele tinha 2 vezes a soma, e aí ele dividiu por 2. Tá? Então ele falou: olha, professor, eu cheguei nesse resultado, 101 vezes 100 divididos por 2 vai dar 5.050, que é o valor, né, da soma aí. Inclusive eu já deixo aí alertado que existem vestibulares que trabalham até com esse valor. Está pronto para você aí, tá?
qual é a fórmula para a gente poder calcular a soma de todos os termos de uma PA finita. Eu vou por aqui do lado, eu peço desculpa, eu vou colocar sem uma figura aqui, tá? Porque sobrescrito, essas coisas eu ainda não estou conseguindo colocar. Então eu vou por aqui a fórmula. Repara que a soma de n termos de uma PA é igual, abre parênteses, A1 mais a n. A1 é o primeiro termo, a n é o último termo. Somei o primeiro com o último. Fecha parênteses, vezes n. O que é o n? É o número de termos, é o número de termos da sua PA. E isso aí divididos por 2. A1 mais a n vezes n divididos por 2. Isso é a soma dos termos de uma PA, ok? Galera, fique aí então com essa explicação. A gente terminou aqui o conteúdo de PA em 2 aulas, né? Primeira, a gente fez uma trilogia aí. Primeira aula de sequências numéricas. Segunda aula, parte 1 de PA, e essa é a parte 2 de PA, encerrando o assunto de PA. Próxima aula que eu vou montar para vocês vai ser de exercícios. Caso tenha alguma dúvida, peço que você me envie, ok? Abraço, até mais. Tchau, tchau.